Sejam bem-vindos ao podcast NewsaCast, nosso novo episódio aqui com Edjô Dantas. Seja bem-vinda, Edjô, ao nosso podcast. Contamos com esse bate-papo maravilhoso sobre multipropriedade. Aqui presente também a corretora Lanúzia Matos, né? Que também vai conversar conosco, ajudar nessa conversa e abrilhantar o nosso podcast. Edjô, seja bem-vindo. Eu sei que o que você tem a falar vai nos acrescentar bastante, a gente vai aprender muito com você e é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, agradecer a oportunidade de poder participar, né, desse momento muito importante que é o NewsaCast, né, assim, totalmente sergipano, feito por vocês que já são conhecidos em nosso mercado, pelo excelente trabalho. Então, para mim, é um momento de alegria poder compartilhar. Eu que sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. Então, tudo que vem melhorar, abrilhantar e favorecer ele, eu estou envolvido. Pode ter certeza. Muito obrigado. Seu olhar já diz tudo, né? Apaixonado pelo mercado imobiliário. Isso a gente tem certeza. É por isso que você está aqui, viu, Edjô? Solta aquele sorriso bem bacana que você gosta de dar, que a gente sabe que atrai os clientes, também os corretores. Verdade. Você é uma pessoa que nos abraça com muito carinho. Você não sabe a felicidade de estarmos juntos aqui para falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Quem ganha hoje é o mercado imobiliário e estamos aqui para trocar conhecimento, principalmente você trazer conhecimento aí para todos nós, tanto para a população em geral, como também para os corretores, incorporadores, construtoras, né? O conhecimento é sempre bem-vindo. Quem é Edjô Dantas? Bom, falar da gente sempre é difícil, né? Sempre é difícil falar da gente. Quando as pessoas falam é melhor, né? Mas eu, antes de qualquer coisa, eu sou apaixonado pela vida. Eu acho que a gente precisa viver basicamente um hoje e agora, né? Então tem que se preocupar com o futuro, ser responsável, mas sempre viver um dia de cada vez. Isso para mim é muito relevante no meu conceito de vida, né? E sou pai, né? Assim, acho que o acontecimento mais relevante da minha vida é uma filha que eu tenho, né? A Maria Eduarda Duda, tenho uma filha de 8 anos. Sou divorciado e sou apaixonado pelo mercado imobiliário, né? Esse mercado que me acolheu, que me escolheu, né? Poucas pessoas sabem, mas eu trabalhava como garçom em uma repartição pública, né? Então era um trabalho bem tranquilo, só servia cafezinho e água, né? Trabalhava meu expediente e ganhava relativamente bem, porque era o salário um pouquinho diferente do comércio. E aí nessa minha trajetória eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar em uma imobiliária na Secretaria de Vendas, né? Então, a partir daí começou o meu início aí do mercado imobiliário. E tem uma coisa que eu sempre preciso falar, assim, para as pessoas entenderem a minha história do mercado imobiliário, que eu cheguei para o dono dessa imobiliária e ele me questionou: por que você quer trabalhar aqui? Eu estou sabendo que você trabalha na repartição pública, eu não era funcionário público, era terceirizado, mas que você trabalha meio expediente e não trabalha fim de semana. Aqui você vai trabalhar o dia todo e vai trabalhar no sábado. E eu tinha, acredito, se eu não me engano, 21 anos, não lembro agora, acho que 21 anos, bem jovem. E eu olhei para ele, assim, ele sentado na cadeira e disse: eu só quero uma coisa, que um dia eu possa sentar aí. Não me pergunte como surgiu isso. Ele conta essa história aí sempre. E eu falei isso para ele. E aí eu comecei a minha jornada dentro do mercado imobiliário, né? Então, tudo isso que eu falei, que eu sou pai, né? Que eu sou formado em administração de empresas, agregou muito no meu conhecimento, mas o conhecimento empírico de participar do mercado foi muito positivo para mim, porque aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Então trabalhei como secretaria de vendas. Em um determinado momento, que hoje é um correspondente bancário, eu fui lá atrás. Você não tinha a figura do correspondente, era basicamente uma pessoa que ajudava o gerente da agência a montar a pasta, fazer o dossiê, analisar o cliente. Então, tive essa expertise também. E aí comecei a ver os corretores trabalhando, e os corretores atendendo, e os corretores vendendo. E aí me chamou a atenção tanto a situação que o corretor ficava, ele era o centro do negócio, era o corretor. Então, eu trabalhava para facilitar o trabalho do corretor. A imobiliária trazia coisas para facilitar e eu queria ser aquele centro. Então fiz meu curso de corretor
e aí me tornei corretor. Fui corretor praticamente aí, acho, quase 4 anos, atuando exclusivamente como corretor. E aí eu saí dessa empresa, que me estendeu a mão, que fechou, fui trabalhar em outra empresa. Para minha surpresa, fui logo trabalhar como gerente de vendas de imóveis usados. Isso foi muito positivo, porque eu vinha como corretor de lançamentos, né? E aí fui trabalhar com seminovo. Ou seja, já comecei a trabalhar em outra área que favoreceu o meu conhecimento dentro do mercado. E aí a antiga empresa me convida, após um período trabalhando, me convida de volta já como gestor, como gerente de vendas. E aí eu segui um bom período como gerente de vendas. Inclusive nesse período eu fui o melhor, minha equipe, né, na verdade, foi a melhor equipe de vendas durante 8 anos seguidos. A gente ganhou. Logo quando eu entrei tinha 8 equipes, depois foi reduzindo, o mercado foi se acomodando, né, é muito cíclico, então chegou um momento que tinha 4 gerentes, mas mesmo assim 8 vezes seguidas eu conquistei aí a condição da melhor equipe de vendas. Aprendi muito, muita gente me ajudou nesse percurso. Tenho assim a satisfação de hoje ter corretores trabalhando comigo, donos de imobiliárias, fazendo frentes à própria imobiliária que trabalhou, né? Então mudando o mercado, trazendo novas ideias, isso é muito bacana, faz parte do mercado. E eu contei toda essa história para chegar hoje no seguinte. Então nessa mesma empresa fez uma sociedade, né? Para poucas pessoas sabem, mas não é segredo, a Construtora Santa Maria. É quem detém o primeiro projeto de multipropriedade de Sergipe, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Verdade. Então, essa empresa que eu trabalhava, que é a Coab Prêmio Imobiliária, né? Então, realmente o público que não é de Sergipe talvez não conheça. Mas de Sergipe, quem olha para mim já lembra da empresa, por isso que eu nem falei muito o nome aqui. Vários anos que né? Você passou. Então, o pessoal já conhece. Então, eu fui desafiado porque eu senti um esgotamento em toda aquela atividade minha, porque eu fui gerente de vendas há muitos anos. Então eu digo, eu preciso melhorar o meu conhecimento, preciso de um novo desafio. E aí eu fui desafiado a encabeçar o primeiro projeto de multipropriedade do estado de Sergipe, que foi uma parceria entre a antiga Fazenda Boa Luz, uma fazenda muito conhecida aqui no estado, o público baiano adora muito, né? A Construtora Santa Maria e a Coab Prêmio. São sócios os 3 nesse projeto. Então, eu fui convidado, tive esse desafio de montar isso do zero. Então eu precisei primeiro comprar a ideia para mim, né, e vender a ideia para essa equipe. E aí essa história tem muita coisa para contar. Verdade. Da multipropriedade. É um assunto vasto, extenso e também, assim, eu vejo a multipropriedade como um novo no mercado e que vai atender a muitas necessidades e melhorar muito a qualidade de vida de muitas pessoas. Eu estava vendo um pouco sobre isso e eu disse, meu Deus, é apaixonante. Eu mesmo me apaixonei pela ideia de que eu posso ter um empreendimento e compartilhar com várias pessoas. Dizem que os latinos, que somos nós, temos uma característica egoísta de dizer a minha casa, o meu apartamento, o meu carro, né? O meu navio, porque a multipropriedade, o meu avião, e a multipropriedade veio quebrar isso, onde você pode ter a oportunidade de viver bem, com qualidade de vida, mas de uma forma fracionada, que aí você vai falar muito bem sobre isso, né? E aí, Edjo, o que realmente é essa multipropriedade? Primeiro, é algo muito fantástico e que tem uma palavra que elenca tudo isso, resume o que é a multipropriedade: compartilhamento. A multipropriedade é um compartilhamento, né? Só que o compartilhamento que vai se mutando, se adaptando à necessidade de cada país, de cada situação, de cada nicho, de cada mercado. Se você pegar um exemplo muito parecido, Uber. O Uber é um compartilhamento. O Uber não é uma multipropriedade, mas dá para entender o conceito do Uber como uma multipropriedade, porque você compartilha. Então você tem vários carros e vai compartilhando. Então o compartilhamento está presente em nossas vidas o tempo todo. Ele sempre esteve presente. Se a gente for para os primórdios lá, quando não existia banco, economia, dinheiro, todo mundo juntava ali o que colhia, o que plantava, os bens que tinham dividido entre aquela comunidade. Então é algo que a gente pode achar que é diferente hoje, mas é compartilhamento. E a multipropriedade é uma questão, é uma lei
né? Uma lei de 2018. Lanúzia sabe o nome, sabe, Lanúzia? O número da lei? Sei, o número da lei é 13.777. Exatamente. Ela estudou, fez o dever de casa, tá vendo? Muito bem, de 2018. Então essa lei ela serviu para quê? Para regulamentar o que já existia no mercado. Né? Porque se a gente for fazer um breve histórico, multipropriedade, eu preciso voltar para um conceito chamado timeshare, que nada mais é do que tempo compartilhado. Esse conceito surgiu na Europa. Por quê? Eu queria ter um avião para eu poder fazer viagem, mas eu não viajo toda semana. Então esse avião parado me custa um valor muito alto para estar viajando. Então vou chamar alguns amigos, vou comprar o avião junto e a gente vai dividir. Então esse conceito dessa divisão começou de maneira tradicional, entre amigos querendo fazer essa divisão. Depois as pessoas foram verificando que isso poderia se tornar um negócio de fato, e um negócio democrático, que dá direito de você possuir um avião sem você ter o capital de comprar um avião. Então eu poderia se juntar com os amigos e comprar uma semana desse avião, a utilização de uma semana é minha, e eu estou viajando em um Boeing que eu nunca teria dinheiro para comprar. Sozinho. Nunca poderia comprar. Ou talvez até comprasse, mas era um passivo muito... Né? Porque a gente está falando... Dispendioso, manutenção, exatamente. muitos gastos. Que é o que hoje a gente mais pensa, mais estuda e quer que a sociedade mude mais. Que a sociedade compartilhe mais, divida mais, porque não adianta eu ter tanta riqueza presa em um ambiente só. Então ela surgiu dessa maneira. E aí os Estados Unidos abraçou isso, porque os Estados Unidos têm uma cultura muito forte de viagem. Né? O lazer deles é meio que sagrado, assim. Aqui no Brasil você vê que quando a gente pensa em viajar, se vocês fizerem esse exercício, quando você pensa em viajar é porque você está estressado, não aguento mais, preciso de férias, tenho que fazer alguma coisa. Aí você viaja... Quando está nas últimas. Mas nesse momento você viaja. Você não tem, a gente planeja tudo, o brasileiro planeja tudo. Tem o que não planeja nada, mas o que planeja tudo. Mas ele não inclui férias. Ele não inclui essas férias, é muito pouco esse público que inclui as férias. Vendem até as férias. Né? Exatamente, até vende as férias para poder receber e tal. Por que isso acontece? Porque não existe uma cultura, né? E aí a multipropriedade, junto com o timeshare, veio quebrar isso. Então isso foi se mutando, se adaptando. Estados Unidos, um case muito grande assim, que praticamente todo mundo conhece Orlando. Orlando, a Disney está lá. Então assim, é o maior canteiro de multipropriedade, timeshare que existe no mundo. Né? E aí o brasileiro, para ter acesso a isso, alguns anos atrás, tem que comprar em dólar. Agora você consegue comprar em real e consegue usar em Orlando, né? Essa fração que você tem, que a gente vai desenrolar isso aqui para esclarecer a cabeça da turma aí, que é meio complicado, mas é muito bom. Então, volto a dizer resumidamente, é o compartilhamento. E aí essa ideia veio para o Brasil, né? E aí o que aconteceu? Ela se atrelou ao turismo. Então ficou muito forte o conceito do compartilhamento no turismo. Por quê? Ou porque eu tinha uma casa muito boa, né, que eu tinha que gastar com caseiro, com manutenção, eu usava 1 ou 2 vezes no ano, ou muitas vezes não usava, isso me gerava um custo, né, e acabava, em vez de ser uma solução para o meu descanso, para o meu dia a dia, se tornava um problema, porque sempre eu tenho que estar preocupado com manutenção, com custo, com roubo, com tudo isso. E aí a multipropriedade veio, o timeshare veio para resolver isso, que foi o tempo compartilhado. Então, aqui próximo a gente, tem uns exemplos muito, muito bacanas, assim. A Odebrecht fez na Bahia umas casas, né, e era timeshare, porque não tinha a regulamentação da multipropriedade. Então era um contrato entre as partes. Eu fazia um contrato com você e dizia, eu vou lhe vender a utilização de 1 semana dessa minha casa que eu tenho, né, durante 10 anos. Então, durante 10 anos você vai ter 10 semanas, porque você vai ter 1 semana por ano para utilizar. Qual a vantagem disso? Você já vai se programar no seu calendário, que você tem 1 semana para utilizar. Né? Nessa data, a gente define. Aí a data já é outra metodologia. Alguns projetos escolhem data por sorteio, outros escolhem data realmente por preço. Você paga mais para ter uma data específica. Né? Então, existem alguns critérios que é a depender de cada produto. Foi uma cidade turística por temporada, alta, baixa, por temporada, etc. por alta, por baixa, exatamente.
Aí é uma semana, pode ser de segunda a segunda, pode ser de domingo a domingo, de terça a terça, de quarta a quarta. São critérios que se adaptam, né? Então você tem essa vantagem também, esse compartilhamento ele adapta. E aí você tem um excesso de vantagens. E isso é engraçado, porque eu aprendi com a multipropriedade, né? Apesar de já ter sido corretor, já ter lidado com equipes, estudado muito sobre vendas, eu aprendi com a multipropriedade que não é o excesso de benefícios que vende, é o benefício específico que aquele cliente está vendo para o negócio dele, né? E a multipropriedade, ela lhe dá, né, um excesso de benefício. E aí você tem que saber, o cliente que eu estou atendendo, qual é o benefício ideal para ele, né? Aí eu compro em Gramado por quê? Porque eu gosto do frio, porque o chocolate lá é bom, porque é turístico, é movimentado, né? Então, é especificamente, porque a piscina é aquecida, porque eu tenho jacuzzi, né? Então, assim, é um excesso de benefícios que a multipropriedade traz. São vários atrativos. Então, vamos pensar o seguinte, só para a gente não perder o raciocínio. Então, eu era timeshare, era tempo compartilhado. Então, eu vendia para vocês uma cota de 100 anos. Ou seja, por que 100 anos? Porque você sabe que você usa a vida toda. É vitalício. É vitalício, porque 100 anos, geralmente, né, a gente vive próximo disso. Só que você morria e aí juridicamente perdia. Então, se eu comprei 100 anos e usei 50, eu perdi os 50, porque eu morri, eu não passava isso para os herdeiros. E aí isso foi, então, o pessoal da Adit Brasil, que é uma associação feita para o mercado imobiliário, mas que foca muito na multipropriedade, aí se juntou com a questão política para poder levar isso para o Congresso para criar uma lei. Adit é o que mesmo? Adit Brasil. É uma Adit Brasil. associação focada para o mercado imobiliário, para timeshare, e ela que levantou essa necessidade de regulamentação, né? Então hoje você tem advento do timeshare com o mesmo critério. Você compra uma semana, 2, 3. Por que semana, né? Para ficar mais... O ano tem 52 semanas. Então eu posso fracionar qualquer imóvel, hoje por lei, para 52 pessoas e dar uma semana para cada. Justamente esse é o período mínimo por lei. A lei da multipropriedade, inclusive, regulamentou isso. Então, como multipropriedade, eu posso lhe vender no mínimo uma semana. Você vai comprar o mínimo. Eu quero comprar 52 semanas. Vai ser seu o ano todo. Que equivale a 7 dias. Equivale a 7 dias, exatamente. Se você comprar os 52, é o ano todo. Mas você pode comprar só metade. Você pode só comprar 2 semanas, só 3. Eu quero viajar 3 vezes por ano. Você compra 3 semanas. Né? Então você pode fazer. É totalmente flexível e adaptável ao cliente. Então eu só não consigo lhe vender 2 dias. No modelo de multipropriedade. Já no modelo de timeshare eu lhe consigo. Porque é tempo. É um sistema de tempo, geralmente baseado em pontos, né? Então, é muito democrático. E tem algumas vantagens. Então, sair do timeshare, né? E aí, o nosso governo aqui regulamentou a lei da multipropriedade. Então, agora eu posso lhe vender uma semana e lhe dar uma escritura daquela semana. Ou seja, você vai utilizar e é herdável, morreu, repassa para filho. Você pode vender sem anuência de ninguém. Mas Edjô, essa caneca é minha e de mais 52 pessoas. Eu posso vender ela, a sua semana você pode vender. Você pode passar a sua escritura. E aí a lei já se preocupou, então a lei diz que não precisa ter anuência dos outros. Não precisa. Eu preciso ter anuência vou chamar de síndico para ficar mais lúdico, né? Eu preciso ter anuência do síndico do negócio, ou seja, do operador do hotel, se for um hotel, que hoje é a maior parte. A gente tem 150 unidades de multipropriedade do timeshare no Brasil e são hotéis, geralmente localizados. Tem a característica de resort, né? São localizados aí no Brasil todo, mas sempre em pontos turísticos, né? Para poder fomentar essa utilização e essa valorização. Então, você tem muito benefício assim. Então, o primeiro benefício, eu posso adquirir algo em um resort 5 estrelas, com preço acessível. Eu posso personalizar o período, quer dizer, é uma semana, são 2, são 3, são 4, quantas eu quiser. Posso fazer isso. Aí eu tenho custo
de manutenção rateado entre todo mundo. Isso é muito mais barato. Muito mais barato. Se meu condomínio for R$500, eu vou dividir R$500 com todos os multiproprietários daquela unidade. Então, é um sistema muito inteligente, um sistema extremamente moderno, é um sistema que cresce a cada ano, né? A gente tem uma consultoria do Caio Kaufert, de Brasília, que ele todo ano ele emite um relatório de como anda a multipropriedade do timeshare no Brasil. E aí você vê um crescimento. O último ano ela cresceu 17%, porque o brasileiro, até que enfim, ele está pensando em férias, e está pensando em férias de maneira mais econômica e eficiente, com serviço de alta qualidade. Porque são hotéis, resort, casas, podemos dizer assim, de luxo e alto luxo. De luxo e alto luxo. É aquela situação, hoje uma classe média pode usufruir de um padrão porque consegue compartilhar com outras pessoas. Porque a gente estava assistindo uma reportagem e, por exemplo, um imóvel de 2 milhões, será que eu conseguiria comprar um imóvel de 2 milhões e manter um imóvel de 2 milhões? Já com a multipropriedade, você pode ter um pedacinho daquilo ali e você pode manter aquilo ali e é seu. Como você falou, mesmo que eu faleça, existe uma escritura geral, mas existem várias escrituras de todos os donos ali. Se forem 52 semanas, se for 7 dias, são 52 proprietários. Se só for 10 proprietários, então 10 proprietários vai dividir por quantas semanas eu posso utilizar. Mais ou menos se você vai aprofundar isso aí, certo? Exatamente. Então, é aquela possibilidade de eu poder ter algo que inimaginavelmente eu poderia utilizar, mas eu posso porque eu posso utilizar em termos de fração, em termos de pedaço. É mais ou menos isso. Então, assim, para mim é uma evolução muito grande aqui no Brasil e no mundo. No Brasil, porque a gente está, como você acabou de falar aí, já vem crescendo esse conceito, vem crescendo em números e, assim, é qualidade de vida. É qualidade de vida. A gente viajou recentemente para Gramado, a gente até estava comentando aqui em off, né, viajou recentemente para Gramado e viu o quanto isso é forte lá, quanto isso é forte no sul, né, e principalmente nas cidades que são turísticas, né, essa Exatamente. Multipropriedade. Por quê? Exatamente. As pessoas querem voltar porque gostam da experiência, né, de férias nesses locais e lá é muito grande, é muito forte esse mercado. Né? E eu passo aí novamente a palavra para você, para que você aprofunde isso. Onde é que tem mais esse mercado? Onde é que está realmente mais aquecido? Existe aqui em Sergipe, então, para você aprofundar um pouco sobre isso. Pronto, vamos lá. O que é que acontece? Primeiro ponto para surgir a questão do timeshare, do compartilhamento. Inclusive tem alguns projetos, por exemplo, o Beach Park. O Beach Park é muito conhecido, né? Aquela região ali do Beach Park próximo já tem muito projeto de multipropriedade, mas o Beach Park especificamente, né? Isso hoje, né, nosso podcast ele é atemporal, então daqui a alguns anos pode ser que mude, mas o Beach Park hoje ele só trabalha com tempo compartilhado, ele não trabalha com multipropriedade, né? Porque a multipropriedade, eu casei com você, eu sou o administrador do Beach Park, eu lhe vendo a multipropriedade, eu casei com você. Você vai me pagar uma taxa de condomínio, que incluída está uma taxa de manutenção, que é o serviço que eu vou prestar, né, para custear o serviço de hotel que você vai ter na sua casa, porque é sua casa, é a extensão da sua casa, então é sua casa. Então, o Beach Park, por exemplo, ele só vende tempo, ele não vende multipropriedade, porque ele acredita que essa gestão vai dificultar o outro negócio dele, que é parque. Ele não faz isso, ele só vende o timeshare. Mas aí você já tem outros que já vendem a multipropriedade, porque o investidor, o incorporador entende que ele captar aquele recurso vai ser interessante, e aí ele bota alguma bandeira de hotel para administrar, cobra uma taxa de você e está resolvido. Então vai muito do modelo de negócio do investidor, do incorporador, vamos dizer assim, que pensou naquilo. Se você imaginar hoje, eu chamo o berço do timeshare, eu chamo a cidade de Olímpia, em São Paulo. Olímpia tem algumas águas termais na região, e hoje a cidade, a prefeitura, toda a renda da cidade, todo o emprego gerado, Olímpia hoje vive disso. Então os maiores parques que o Brasil tem, a gente encontra em Olímpia, que foi o berço disso. Então quando você procurar um profissional de multipropriedade ou de timeshare, ele for de Olímpia, ele é um profissional diferente, porque ele está no berço do negócio. E ele foi se expandindo,
O mais próximo da gente, que antes de ter em Sergipe, a gente teve em Alagoas aqui, em Barra de São Miguel. Então, teve um projeto lá que foi vendido uma boa parte como timeshare, e ele pegou já um pouco da mudança da lei e começou a vender uma parte como multipropriedade também. Porque para o incorporador existe essa flexibilidade também. Eu posso lhe vender uma parte como multipropriedade, posso lhe vender uma parte como timeshare. Eu administro isso. E posso ficar com a parte para utilizar como hotel. Então, do ponto de vista do investidor, é também um investimento muito bom. É de fato ganha-ganha. É bom para mim, que vou fazer um resort 5 estrelas e vou vender melhor do que se eu vendesse uma unidade só. Vender para 52 pessoas. E para 52 pessoas é bom, porque elas vão ter um resort 5 estrelas por um preço melhor. Com os custos menores. Com custo menor. Entendeu? Então a gente chegou a vender, aí já trazendo para Sergipe. Aí o projeto que foi convidado para implantar aqui em Sergipe é um projeto que era na antiga Fazenda Boa Luz, que hoje é Reserva Boa Luz. Inclusive hoje se encontra em funcionamento. Né? Hoje se encontra em funcionamento. E a gente até deu uma segurada no projeto, porque a gente sabia que ia sair a lei da multipropriedade. Então a gente segurou. Quando a lei saiu, a gente teve mais credibilidade para ofertar para o cliente aquilo, porque você tem uma segurança. Então, além da segurança do sócio, da credibilidade de quem está envolvido, né, a gente teve também a segurança jurídica, que sabe que você está adquirindo um bem, né, que aí, tecnicamente, eu tenho uma matrícula geral daquele imóvel e a partir dela eu crio várias matrículas, que é para cada quantidade de semanas, né? Sim, para ficar bem claro assim mesmo para o cliente, até para algum profissional da área que está assistindo a gente, algum corretor, eu tenho uma matrícula do imóvel, que fala o imóvel, descreve e tem uma verbação nele com o meu tempo, o tempo que eu comprei. Se for uma semana, se foi 2, se foi 3, se foi 4. Então, se eu tiver uma matrícula, que o bangalô número 18 é meu, e lá vai ter uma averbação, com direito de uso, conforme regras do condomínio, tal, de 2 semanas. Então, aquilo ali é meu o resto da vida. Passando para filho, posso vender, posso alugar, depende dos critérios do administrador do que você comprou. Alguns permitem, outros acham melhor não permitir, para não virar leilão, né? Entendeu? Então, depende muito desse critério. Deixam utilizar Airbnb, Airbnb, próprios administram. os próprios administram, outros não, exatamente. Fica a critério. Usam o processo do RCI, né? RCI, que eu ia falar disso agora, do RCI. Foi aquela brincadeira que eu tirei, que você comprava em Orlando, comprava em dólar em Orlando, né? Isso. Hoje você consegue comprar em real e ir para Orlando. Verdade. Mas como isso? Então, esse mercado de compartilhamento ele é tão fantástico que além de você, porque aí o cliente perguntava, tá, sim, eu vou comprar esse bangalô lindo na Reserva Boa Luz, 5 estrelas, fantástico, mas eu vou ser obrigado a passar todas as férias da minha vida nele. Então essa objeção vinha. Será que eu não vou me cansar desse mesmo espaço? Será que eu não vou enjoar? Né? O que é que vocês vão fazer para modificar isso? E mesmo se vocês fizerem, eu não vou enjoar não. Então essa objeção vinha. E aí, sabiamente, existem algumas empresas de intercâmbio. A RCI é a mais famosa. Né? Você falou da rede Lagueto, é uma rede da WMV, que é uma empresa especialista em timeshare multipropriedade. Eles têm uma rede própria. Então eles têm tanto timeshare, tanta cota separada, tanta fração, que eles têm a própria intercambiadora deles. Então, o que é essa intercambiadora? Que a RCI é uma das mais famosas. Ela vai fazer o seguinte: Lanúzia, esse é o 5º ano que você está indo para a Reserva Boa Luz, para que você comprou. Mas Nilson está achando ruim, o pessoal que está indo só para ir de novo. Já estou enjoado desse negócio. Vamos para outro lugar. Brinquedo, o mesmo brinquedo, piscina. mesma coisa. Não estou gostando desse serviço. Não. Vou fazer o quê? Enjoei. Você pode vender, pode alugar a semana, a sua fração, ou simplesmente você vai ligar para a intercambiadora e vai dizer: eu tenho uma semana na Reserva Boa Luz, vou lhe entregar. Eles chamam de depositar, né? Você deposita essa semana lá, ele vai gerar um crédito proporcional. Essa proporcionalidade é um estudo que a intercambiadora faz, né? Tipo, tá, a
fração que você comprou, eu dei o exemplo da Boa Luz, por exemplo. Qual o critério que ela tem de avaliação de clientes, é 5 estrelas, é 4 estrelas, oferta e demanda, ele faz esse critério, em cima disso ele vai remunerar essa semana que você devolveu e vai gerar um crédito que automaticamente você vai escolher qualquer destino que você queira. Se for RCI, a última vez que eu trabalhei, ela presente em mais de 72 países. Isso, né? é bem extensa. Isso. Hoje ela deve ter aumentado muito, inclusive a própria reserva Boa Luz já está dentro do... Então a pessoa pode vir também de fora para cá. Então você tem a democracia, essa facilidade de dizer, poxa, eu posso usar minha semana em outro lugar. Com as mesmas características da fração que comprou, no caso. Se for 5 estrelas, exatamente, o direcionamento, você vai ter o mesmo conforto em um 5 estrelas. Isso é muito... Ou até da própria rede, ele pode ser. Da própria rede. Isso no mínimo. No mínimo. Você não pode trocar, né, a sua semana do que você comprou por uma semana inferior. Você vai comprar igual, ou se você... você tem uma fração hoje no hotel 3 estrelas, você quer ir para o 5. Você pode ir, você paga a diferença e você vai, né? Então, assim, é muito democrático. Isso é muito democrático. Assim, para quem pensa, né, a gente sabe hoje tem muito cliente pensando em segunda moradia, quer ter uma casa de praia, né? A gente respeita, é muito do perfil da pessoa, né? Então, ela quer ter aquele custo, para ela é importante. Eu só vou um ano, mas eu quero. Tudo bem, eu não vou tirar isso da cabeça da pessoa. Mas, se você me perguntar inteligência, economia, né, liberdade de escolha de local, quer dizer, que se você tiver uma fração de uma semana, em qualquer projeto do Brasil, você consegue rodar o mundo todo ano com essa semana. Vou fazer uma observação em relação a quem quer muito uma casa de praia e só vai uma vez no ano. Quem desfruta é o caseiro. Isso é verdade. E olha, quando você chega lá, ainda tem uma festinha lá e você... Opa! Quando você chega de surpresa, tá o caseiro, né, lá curtindo, bebendo, convidando familiares e amigos. E aí todo ano IPTU, e aí água todo mês a pagar. Manutenção, despesas. Então, assim, por isso que vem mudando muito esse conceito e ampliando esse percentual. Que realmente, assim, ter uma propriedade tem suas vantagens, mas também, se for uma propriedade para lazer, muitas desvantagens. Porque quando é uma propriedade que você usa todos os dias, é uma coisa. Uma propriedade que você vai usar poucas semanas, é muito inteligente a propriedade. E quando não é o caseiro, é os amigos, né? Quando os amigos descobrem que você tem, né? Empresta casa, empresta o que, aquela coisa toda, tal. Então, assim, é muito inteligente, né? Agora, eu sempre dizia o seguinte, você pode olhar para a multipropriedade como um investimento na sua vida, um investimento na sua qualidade, uma obrigação que você gera de curtir, de ter as suas férias, e você pode olhar como investimento também, né? Investimento financeiro, de retorno financeiro. E aí os clientes questionavam, essa questão vinha porque dizia, peraí, Fazenda Boa Luz eu conheço, é linda, fantástico, um lugar maravilhoso, você se sente que está em outro local, lagos espalhados, já foi zoológico, né? Hoje não é mais, tal, mas você ainda tem zebra lá passeando no meio, tá lindo, maravilhoso, um ambiente que você chega lá e fica tranquilo. Mas do ponto de vista de investimento é interessante, né? Aí você vai pensar no investimento de que sentido? Eu posso ser remunerado as minhas semanas com locação, ao invés de eu utilizar a minha semana, eu entrego para a Boa Luz para ela alugar. Ela vai alugar, vai lhe cobrar uma taxa de administração, que é idêntico com a taxa que a gente deixa o imóvel para alugar em uma imobiliária. Hoje, por exemplo, é 10%. A gente paga. Então, cada hotel, cada projeto, ele vai ter esse... E aí você vai receber esse valor. Ou seja, diferente da casa de praia que eu tenho, da segunda moradia que eu tenho, que ela fica lá se perdendo valor, né? A multipropriedade não. Ela está sempre valorizada, sempre ocupada. Eu posso entregar para o hotel para ele alugar e me remunerar. Então, assim, só tem vantagem. Só tem vantagem. Realmente não tem porquê você... A gente costuma dizer o seguinte, quando o cliente não fechava, porque não é perfil dele. Ele não acha importante para ele. Não valoriza, né? Para ele não é importante aquelas férias. É uma coisa que ele só vai quando pode, só vai 2 dias, só vai 3 dias. Tinha cliente que dizia, não tem o hábito. 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. Aquele que tem o hábito
E ele coloca na ponta do lápis. Se colocar na ponta do lápis, compra. Ele Não tem jeito, não tem perceber jeito. a Você vantagem. compra, você compra. Eu tive a experiência de participar, de começar do zero disso aí, e eu tive a oportunidade de vender todas as cotas. Teve alguns clientes que quiseram comprar todas as cotas. Então o cliente quis comprar todas as cotas para ele, com esse conceito de pensamento de que é meu, é patrimônio, é meu. E aí, se você pensar como um negócio, né, construção civil, né, é muito fluxo de caixa, né? Então, construção, incorporação, construtora trabalha com fluxo de caixa. Então, em algum momento é interessante, porque eu vou vender, vou capitalizar aquele recurso, mas do ponto de vista de venda, eu prefiro vender fração. Porque é muito mais fácil você me comprar um apartamento de 40 metros, anexo a um resort, né? A partir aí de 26 mil, que é o preço médio de uma fração hoje no Brasil, é muito mais fácil você me comprar isso, 26 mil, do que eu lhe vender 26 mil vezes 52. Entendi. Vai dar mais de $1 milhão aí. Eu Sai falei. muito mais caro. Então, até para mim, como negócio, eu prefiro vender fracionado. Eu prefiro vender fracionado. Porque se eu vou vender inteiro, todinho para você ficar com todas as semanas, você pode se tornar até o meu concorrente. Por quê? Porque nesse modelo de negócio eu posso ficar com a parte para utilizar como hotel. Eu, incorporador, né? Então eu posso ficar com a parte para utilizar como hotel. E isso é bom para vocês também. Aí o cliente diz assim, não, peraí, ele está me cobrando a taxa de manutenção, estou com um negócio lá, mas ele também ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro, mas ele está valorizando o seu negócio. Ele está trazendo turista de fora. Ele está trazendo gente que vai avaliar o hotel, vai dizer se está bom, vai dizer se não está. Então, é um produto imobiliário. Por quê? Porque existe a transação, né? Então, existiu transação, existiu compra e venda, existiu matrícula, é um negócio imobiliário. É um negócio imobiliário nascido dentro do negócio turístico, para poder trazer essa qualidade de vida, essa facilidade. O Edson, você citou aí valores. No caso, por exemplo, o menor valor hoje de uma cota é 26 mil. Mas às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem achar, não, eu vou lá aplicar 26 mil. Não, também é fracionado esses valores, né? A pessoa pode pagar, tipo um financiamento de imóvel, dar uma entrada e parcelar. Por exemplo, a depender da incorporadora, né? Isso a depender do empresário que esteja vendendo o negócio, vai pagar fracionado. Que às vezes são valores. Eu vi cotas que as pessoas deram uma entrada mínima de R$1.000 e paga R$500 por mês. Fale um pouco sobre isso. Exatamente. Aí você tem também democrático e flexível a condição de pagamento. Por quê? Porque essa condição de pagamento eu posso determinar de acordo com a construção desse resort, enquanto está construindo, você vai pagando, né? E eu posso condicionar a sua utilização também. Então você pode, no primeiro ano, você me deve. Eu entreguei o hotel, né? E aí eu tenho que lhe dar 2 semanas. Para você ter uma parcela lá. Você pode me dar semanas como parcela. Eu vou alugar a semana, ele vai se pagando. Ou seja, se eu financiar direto com a incorporadora, vamos dizer que são 5 anos para entrega, e eu financei para 10. Então eu posso ficar 5 anos durante a obra pagando, 5 anos ele se pagando, eu não vou utilizar a minha semana durante 5 anos, eu quero que você abata da minha dívida. E você depois pode ter o resto da sua vida só pagando a taxa de manutenção. E essa questão da taxa de manutenção, eu soube até que se a pessoa estiver inadimplente, a própria cota pode pagar essa manutenção e você não tem prejuízos. Que é isso que você falou, né? Exatamente. Eu posso permitir que o administrador do condomínio pegue esses valores da minha cota e pague todo o saldo devedor que eu tenho, inclusive do condomínio. Exatamente. Né? A grande vantagem da lei foi essa regulamentação. Então a lei tem alguns dispositivos que facilitam esse processo. O primeiro é, eu comprei, eu vendo sem anuência de ninguém. Então ninguém pode dizer que não é meu, que eu não posso fazer. Posso vender, trocar no carro, fazer o que eu quiser. É meu. Primeiro ponto. Eu tenho uma vantagem. Segunda vantagem. Como é que eu não prejudico os outros multiproprietários? Né? Porque, poxa, você está me dizendo que eu vou dividir um negócio com 52 pessoas. Quem vai administrar isso? Se só eu pagar, eu 52 não.
Como E é que vai agora, ficar a manutenção? né? E agora? É um feirão de ramos com o pessoal de... Exatamente. Eu comprei um lindo bangalô de 2 quartos e dividi com mais 10 pessoas, né? Então dividi as frações e está entre 10 pessoas. Só que só paga eu e as outras 10. Como é que eu vou fazer? Aí a lei permite que o comprador, esses outros 10 que compraram, que estão inadimplentes, ele não pode utilizar. Como ele não pode utilizar e é tempo, a própria lei me permite alugar para o público normal, o público que vai fazer diária, tal, para o público normal, para que essa remuneração abata na própria dívida dele. Então você que está em dia, diferente de um condomínio convencional que quando tem muito atraso na inadimplência, ela aumenta e cria taxa extra, isso não existe. O próprio bem, ele faz regular o negócio para ficar bom para todo mundo. Então se tiver inadimplência nas outras cotas, não é problema seu. O operador do hotel, a bandeira, quem está ali vai resolver, porque ele vai ter aquelas semanas na mão e vai alugar aquelas semanas para que essa remuneração abata todo esse valor. Então você sempre vai ter a sua casa, a sua moradia bonita, arrumada, cheirosa, com serviço de quarto e 5 estrelas. Isso mesmo. Diz que, por exemplo, lá na rede Gramado Parques, a cada 2 anos eles mudam o mobiliário, né? Vem no contrato informando todas as cláusulas, o que é que faz, o que é que pode, o que é que não pode. E essa lei 13.777 justamente veio regulamentar quase tudo, né? E também tem que ver a questão, acho que eu estava vendo, não sei se eu vou me expressar corretamente, mas tem a abertura do condomínio também, que é interessante saber o que é que permite e o que é que não permite, né? Que um advogado estava falando justamente para entender. Ele permite a Airbnb, ele permite isso, porque mesmo sendo uma multipropriedade, mas tem o que pode e o que não pode se fazer. Então, a pessoa que está comprando, ela tem que estar bem consciente, ela ler o contrato, verificar o que pode, o que não pode, e etc, né? Porque é um assunto realmente novo para muitas pessoas que estão assistindo aqui a gente e que requer um aprofundamento maior, né? Multipropriedade é algo que vai crescer, isso é notório e já está crescendo. Mas é algo que realmente, para quem quer investir, é necessário um pouco conhecimento inicial, mas também um aprofundamento para que possa utilizar bem essa multipropriedade. E aí, justamente, quando a gente fala de lei, né? Lei é feita para se cumprir. Se discute. E aí existe essa vantagem. Você falou de um ponto interessante, que a gente chama, a linguagem que a gente usa de retrofit. Então, esse retrofit, por lei, ele tem um período mínimo e máximo para acontecer. Então, eu preciso trocar essa mobília. Então, além daquele custo que você tem do condomínio, da taxa de administração, você tem a garantia também que se eu chegar na minha unidade para utilizar, na minha unidade para utilizar, sentei no sofá, liguei a TV, está queimada, eu pego o telefone, ligo pro hotel, ele vai e troca. Você diz, quem quebrou a televisão? Não sei, o hotel vai resolver. Ele vai pegar o histórico, quem foi, o que é que foi mau uso, foi vício. Ele vai resolver, ele tem assessoria jurídica para isso. Eu não vou ser penalizado. Então você vai sempre ter o direito de utilizar o seu espaço novo. Ele vai ter, é hotel. Né? O hotel que não se renova, que não, você não vai mais. Você já tem uma experiência ruim, então você sempre vai ter uma experiência boa quando você se tratar de multipropriedade. Mas pode ter algum projeto que não entrega isso? Pode, mas você está amparado pela lei. Você pode executar o seu contrato e amparar pela lei. Né? É seguro, entendeu? É seguro. A assembleia, ou seja, os proprietários, eles são, quem mandam são eles. Né? Quem tem o maior número de cota vai ter um voto maior, tal, mas é dividido para todo mundo. Então você tem essa vantagem de estar sempre com a casa limpinha, arrumada, cheirosa, em todo o período que você for usar, independente se os outros multiproprietários estão dando prejuízo, não estão pagando, estão inadimplentes, você não vai ter esse problema nenhum. Isso é interessante saber, viu, Edson? Com certeza. E a lei do seguinte, eu preciso ter no meu contrato já convenção de condomínio, regras definidas. Por quê? Porque você está pagando, né? Você está pagando pelo bem, pela utilização, pela experiência, mas pela administração daquilo também. Então eu preciso, por lei, já indicar o administrador. Quem é que vai administrar? Quem é que vai se responsabilizar? Não é para você ter dor de cabeça. Não é para você chegar lá, ter um problema de infiltração, e você chega, o que é que eu... Não, você vai sair dessa unidade, vai para uma unidade igual, né?
ou melhor. Uma unidade igual ou melhor para que você utilize, porque essa preocupação não é sua. Então, tudo isso, a lei da multipropriedade, ela hoje ampara quem está adquirindo ela. Então, requer estudos, tem muitas coisas simples do dia a dia ali, mas que você está, pela lei, você está amparado. O contrato pode ter um vício, pode ser um contrato unilateral, porque cada projeto vai pensar no seu contrato. Mas a lei, que é a referência nossa, ela dá garantias tanto para o incorporador que está vendendo, né, que não fica no prejuízo. Você não me pagou, vou usar a sua semana. Né? E você que comprou não vai ter uma taxa maior porque o outro não pagou. E tanto para o cliente. Então, assim, é extremamente democrático. O projeto é extremamente democrático, organizadíssimo. Né? Existe pouca literatura sobre o assunto. Apesar da lei ser recente, mas assim, é bem aprofundado, é bem amarrado mesmo, porque quem fez, né, deixou algo bem feito, né? Foi uma corrente do timeshare, né? Uhum. Então, se você pensar que surgiu muito forte em Olímpia, então não vou acertar em cheio não, mas assim, no Brasil tem mais de 15 anos o conceito. Timeshare. Tem muito mais de timeshare, que é o tempo compartilhado. Então, foi uma melhoria do timeshare se tornar essa multipropriedade. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, que a gente está aqui no NewsAcast. Verdade. Podcast aí do nosso estado, fantástico. E a gente vai ter uma audiência muito grande de corretores. Né? Verdade. De corretores. E aí, primeiro, porque eu preciso de corretor? Aí eu vou falar um pouquinho como cresce, né? Sou conselheiro do Cresce Sergipe, sou diretor de inovação lá, então tem que puxar um pouquinho essa sardinha aí. Verdade. Né? Mas vamos pensar mais como cresce. Então, a partir do momento que tem uma transação, tem uma intermediação, tem que ter corretor, e tem matrícula, tem corretor. Então, tem que ter o corretor. Mas por que não é tão difundido para os corretores, né? Por que será que o profissional de corretagem, ele, na minha concepção, ele tem que saber pelo menos por cima, mas tem que saber porque é um produto do mercado imobiliário. E é a parte que eu mais gosto. Né? A parte do cliente é muito fantástica, isso é muito bacana. Mas a parte que eu mais gosto é a gestão disso. Porque o corretor tradicional, vou chamar assim, que a gente faz, né, o que vocês fazem, é uma venda extremamente consultiva. Né? Você tem uma jornada aí para atender esse cliente, né, um período específico, o cliente lhe procura, ainda está pensando que vai querer, tá, a primeira moradia dele, investimento mais alto, né, e aí, como é que eu vou vender esse negócio? Como é que eu vou criar escala na multipropriedade? Como eu, corretor, vou fazer isso? É uma pergunta bem complexa, né? E aí entra algo que pode mudar a vida do profissional que está assistindo a gente aqui, o profissional do mercado imobiliário, que se chama venda de alto impacto. A venda de alto impacto. Vocês tiveram numa chamada, a gente chama no meio de uma sala de vendas, e vocês tiveram um atendimento lá. Eu não vou falar nada, vou deixar vocês falarem desse atendimento que vocês tiveram lá. O que vocês acharam desse atendimento? Qual a avaliação que vocês dão assim disso? A experiência, primeiro, a receptividade maravilhosa, o atendimento VIP. Eles fazem algumas perguntas já para traçar um perfil do cliente. Então, isso aí eu achei interessante. Ele já sabe qual é o tipo de cliente que vai sentar na mesa, com as perguntas que eles fazem. E aí depois vem aquele atendimento VIP, né? Primeiro vem a recepção maravilhosa, vem o vendedor. Daqui a pouco eu estou com várias pessoas ao meu redor, me apresentando o produto da melhor forma possível, pessoas entusiastas, pessoas motivadíssimas, levando o produto de uma forma assim que você não tem como você não se encantar. Essa experiência que eu tive, do atendimento em si. O atendimento é excepcional mesmo. Porque aí você vê um do lado já estourando a champanhe, que já fechou o negócio, aí você vê um mais na frente também, e assim, todo mundo sorrindo, maravilhado, tem carro para você ir conhecer o empreendimento, tudo muito à disposição. E ele vem com a proposta, ele vem com a negociação, e realmente é muito fácil, é muito prático, muito fácil. E para quem necessita e tem condições, vai verificar que cabe na parcelinha de qualquer pessoa que tem uma renda, não precisa ser uma grande renda, e não precisa ter uma grande reserva. A depender do empreendimento, eles têm empreendimento para todos os bolsos.
para todos os gostos, para todas as famílias. Então, assim, a receptividade, a cidade em si já atrai, porque o empreendimento, você vai para uma cidade turística como Gramado, lá são várias multipropriedades. A cidade pulsa, né? Pulsa isso. E eles, assim, a cada esquina ele tem um vendedor, ele tem um representante, ele tem alguém que vai captar seus dados, já vai levar, e você vai sentar ali em um local específico, onde você já vai se sentir atraído por aquilo. Por quê? Primeiro, você está apaixonado pela cidade, é uma cidade muito receptiva, maravilhosa, e você vê as possibilidades. Aí eles falam do uso ou também das trocas, das permutas. Você pode vir para um resort aqui no Nordeste mesmo, você pode utilizar fora do país. Então, essas facilidades, principalmente de encantamento e pagamento, é o que conquista. Uma coisa, Nilza, que chamou a atenção, Edjô, quando a gente falou do atendimento, primeiro uma pessoa nos aborda dentro da cidade, aí nos leva até o local, que eu falo assim, que ali é o local, o matadouro, podemos dizer assim. E aí um local bastante bonito, aconchegante, e a gente, nós fizemos pergunta, né, a menina que nos levou, ela disse, você vai ter um direcionamento com o vendedor, com o responsável. Aí só mistério. Senta um vendedor, aí começa a apresentar o produto, daqui a pouco vem supervisor, vem gerente, vem até o dono do resort se duvidar, para vender o produto a você. Por um momento, os especialistas em relação a apresentar o produto e querer que você compre, eu posso dizer que é de alto nível. Porque eu mesma, com a experiência de corretora, eu senti uma pressão, não vou mentir não. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui, dessa galera toda aqui, dessa equipe toda aqui na minha frente? O que é que eu vou desdobrar aqui para dizer que eu não quero? Aí eu tive uma saída, eu disse, eu quero ir no local, me leve no local. Já era noite. Me leve no local para ver se realmente eu vou gostar do ambiente. Ah, eu só tenho no resort X. Não, eu quero nos dois, porque aí eu vou tomar uma decisão. Comparar, né? Vou comparar. Oxe, na hora, eu tenho um motorista. Eu disse, poxa, o champanhe abre até depois, pra gente abriu antes. Eu disse, já vai nos embriagar. Eu disse, eu não bebo. Aí essa daqui, eu disse que vai fechar o negócio aqui, vai tomar cheio da pinga. Eu disse, mas quando eu disse, ela, olha, eu não bebo, ela olhou pra mim, você não bebe não? Eu disse, não, porque o champanhe já é pra alegrar, pra animar, né? E aí nós fomos conhecer os dois resorts, né? Eu disse, pronto, não tem como agora, não tem como eu fugir da situação. Levou no resort, nós entramos nos quartos, e quando eu entrei nos quartos, italiano, eu gosto da cultura europeia, eu disse, lascou-se, não tem como eu sair dessa não. Aí eu disse, qual é a próxima situação agora? Vamos voltar para a mesa. O motorista nos deixou um carro topado, não foi qualquer carro, o motorista super elegante, abrindo a porta até para a gente entrar. Eu já me senti no hotel, né? Já me senti eu chegando com o mensageiro, já me levando esse ponto. O negócio aqui já é para eu comprar mesmo o negócio. Aí voltamos, quando nós voltamos, já estava todo mundo animado, salgadinho, chocolate. Eu disse, meu Deus do céu. Ou eu fecho, porque na verdade assim, eles fazem todo encantamento para dizer, isso aqui é qualidade de vida, pô. Entenda que isso é qualidade de vida, você precisa disso, você trabalha e você precisa ter esse espaço para você. Priorize, foi essa sensação que eu tive. Priorize sua vida. A gente tem tudo de bom para te oferecer e você vai pagar a baixo custo uma vida maravilhosa dessa. É isso que você quer entender? Exatamente. Fiz questão de deixar vocês falarem, né? E aí, como eu falei antes, que é um divisor de águas de qualquer profissional, né? De vendas, lógico, mas do mercado imobiliário. Então a gente está acostumado com venda consultiva. Isso é venda de alto impacto. Isso, quem lhe atendeu, ele é preparado na cabeça dele, é a única oportunidade, de fato porque você foi lá passear, a única oportunidade dele lhe vender nesse momento. Ele não vai ter uma segunda chance. Então, para ele vai tentar agora de toda ou forma. agora. É hoje agora. O jargão que a turma usa é hoje agora. Não existe, né? Então, se você avançou na negociação, ele mesmo diz, se você comprar hoje é esse preço, amanhã já não é. Né? Porque realmente é hoje agora. Ele é preparado para aquilo. Para o momento. Para o momento. Então, eu chamo a você, profissional do mercado imobiliário, que se intere, que estude um pouco sobre a multipropriedade, porque dentro dela, além do conhecimento, você ser um profissional mais qualificado,
ela traz essa metodologia que dá para a gente adaptar para a nossa venda consultiva. Né? Simplesmente vocês passaram por um momento de encantamento. E esse encantamento... São chamados gatilhos mentais, da urgência. Exatamente. Eles urgência, utilizaram vários, a gente entende, tá vendo? Gatilho tal, gatilho... Curiosidade. Se você analisar, a gente, no mercado convencional, vou chamar assim, o corretor atendendo o cliente, né, de maneira consultiva, ele utiliza o gatilho em vários momentos. Mas lá o gatilho é utilizado de maneira estruturada. Existe uma metodologia, né? Então, tudo que ele conversou com você, existe uma cartilha. Geralmente tem entre 30 ou 40 passos que ele segue à risca. Total disciplina. Isso para mim foi uma quebra de paradigma imensa. Eu recebi da pessoa que foi me treinar, você vai seguir isso aqui. Não, se você pular a etapa dá errado. Você vai seguir exatamente isso aqui. Tem que fazer o Tem que fazer. Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu tenho uma flexibilidade muito grande. Então, não vou mentir que isso aqui vai dar certo. Mas não, pai. O cliente vai me interromper aqui, não vai querer. Isso aqui não vai dar certo, não. Mas fui lá com a minha disciplina, aprendi. Treinei uma equipe, tive sucesso. Né? Graças a Deus lançamos aí, o empreendimento está funcionando hoje, lindo, maravilhoso. Mas eu chamo o corretor para que ele analise isso, para que ele olhe. Porque ele vai ser um profissional mais completo. E foi buscando isso que eu fiz questão de aceitar esse desafio. Então, eu posso dizer para você que eu trabalhei como corretor, trabalhei como gerente de lançamentos, trabalhei como gerente de seminovos, trabalhei com multipropriedade e agora, né, hoje, trabalho na incorporadora. Então, eu me sinto um profissional 360, porque já atuei em várias áreas e isso é muito... gratificante para mim, é uma busca constante que eu tenho, né? Sobre sua nova experiência que você falou, realmente, se a gente for continuar muito propriedade, a gente vai ter que pedir aqui mais umas 2 horas, umas 2 horas aqui para falar. Se a gente abrir para o público para dúvida, pronto, aí que vai demorar. Mas fale um pouquinho, né, já que o nosso horário está bastante reduzido hoje, né, sobre sua experiência na Viva, que eu sei que você está agora na Viva, né, esse novo projeto de casas na Barra dos Coqueiros, puder falar como é que está esse projeto, né? Eu vi que é um projeto maravilhoso, né? As casas são maravilhosas. Puder falar um pouco brevemente aí para que a gente entenda esse projeto e divulgue também um pouco aqui nas nossas redes, né? E que busque eu sei que ainda tem algumas, né? Poucas casas, mas se você puder explicar um pouco dessa sua nova fase e desse projeto, a gente agradece muito. Não, com certeza. Não posso perder a oportunidade, não. NewsAcast, a relevância é muito grande. Então, pensando, né, como apaixonado pelo mercado imobiliário, então contei um pouco aqui da história de ser corretor, trabalhar com lançamento, trabalhar com seminovo. Trabalhei não diretamente com locação, mas dei consultoria para algumas imobiliárias, aí focado em processos, né? Também passei um período sendo consultor, isso me ajudou muito. E aí decidi, olhei, falta 2 coisas eu aprender no mercado imobiliário. Primeiro, a incorporação, que é trabalhar numa construtora, trabalhar do outro lado, eu sempre trabalhei do lado de cada mesa, né? E a outra coisa é fundo de investimento imobiliário, que essa eu ainda não comecei nada. Mas só interrompendo um pouquinho, a gente foi pro Imob, isso aí tá sucesso, bombando, né? bombando. Exatamente, né? São os tijolos, né, que eles chamam. Então, é algo que eu sinto falta no meu conhecimento. Mas aí eu tive a oportunidade, e a Viva Construções me deu essa oportunidade. É uma incorporadora jovem, nascida na cidade de Propiá, né, no estado de Sergipe. Minha cidade, viu? Sua cidade, que eu nasci. Boa. Atuou ali em Propiá, Umbaúba e Estância, então atuamos no interior. Interior você trabalha um pouco mais devagar, você aprende mais, né? Então quando a gente criou o corpo, depois de quase 12 anos, a gente decidiu vir para Aracaju, para essa concorrência ferrenha, né, de grandes players aí do mercado, que até quem vem de fora tem dificuldade, e a gente lançou a nossa joia Aracaju, que é o nosso empreendimento Viva Clube da Ilha, empreendimento na Barra dos Coqueiros, condomínio de casas, né, com 240 unidades, mais de 40 itens de lazer, casas de 83 metros, com pé direito duplo, então um projeto muito interessante, bacana, fantástico, os corretores abraçaram, a gente lançou o empreendimento em julho, né? A gente vem atingindo todas as metas, já vamos entrar na fase de construção. Então, muito feliz com essa oportunidade,
né? Muito feliz por adquirir um conhecimento a mais no mercado imobiliário, né? E gosto demais disso e reforço. O pessoal que é profissional da área que está assistindo, pessoal, vamos se qualificar, vamos buscar, né? Se vocês tirarem pelo menos um diazinho por dia para assistir o NewsAcast, tem convidados aqui que vão enriquecer vocês de maneira fantástica. Então, aproveitem, estudem, tentem ser um profissional 360, se especialize, né, numa área específica que você goste, mas tenha o conhecimento do seu mercado para que você atinja novos voos aí. E obrigado, né? Só gratidão mesmo de poder participar disso aqui. Estou muito feliz, conheço o trabalho de vocês. Lanús já foi minha vizinha, né? Ei, você já foi meu gerente na Coab. Já foi meu gerente. Já fui. O mundo é pequeno, tá vendo? Pequeno. Então, assim, tô muito feliz com o projeto de vocês, né? Tudo que eu costumo dizer que a gente precisa dividir para compartilhar, para multiplicar. Então, tudo que eu divido, ele multiplica. Então, essa história, esse bate-papo que a gente está dividindo aqui, ele vai ser multiplicado. Umas pessoas vão gostar, outras não, mas vai de alguma maneira impactar as pessoas, né? E isso é o que a gente precisa fazer nessa vida. E essa é a nossa intenção, Dijô. Nós só temos realmente a te agradecer, as suas simpatias, o seu conhecimento. E assim, dividir conhecimento é o que a gente quer com esse podcast. Eu acho que no mercado sergipano, no mercado brasileiro, ele precisa de conhecimento. Os corretores precisam de conhecimento. As pessoas, o nosso cliente final precisa de conhecimento para que faça essa compra consciente, essa compra garantida. E, assim, para mim, conhecimento é tudo. Então, nós só temos muito a te agradecer a Deus também, agradecer a todos que fazem esse podcast acontecer, agradecer a Lanúzia também, né? A todos nós e muito obrigada mesmo. Vamos chamar novamente, viu? E eu estou à disposição. Muito obrigado. Agradecer a toda a equipe, fica nos bastidores aqui, né? Rapaz, você viu? Um perrengue aqui. Vamos sair melhores que corretores. Pode aí, deixar, né? tô achando. Porque você estava falando, eles estavam assim, já viu olho de propriedade. Propriedade, aí, com certeza. Top, alto luxo, né? Alto luxo.